a resposta vem dele. Pois tu és santo, fiel conselheiro, príncipe da paz, refúgio verdadeiro, meu libertador e consolador, meu amado. Mateus 28 é o trecho que estamos estudando nesses últimos domingos, na nossa série Simples Assim. E hoje falaremos sobre a importância do batismo. Nós chegamos até exatamente o verbo batizar, mas vamos ler todo o trecho e aí vamos juntos estudar um pouquinho essa transição que o Senhor Jesus foi fazendo até chegarmos no cumprimento da grande comissão que aparece aí em Mateus 28. Você quer ler comigo? Mateus 28, os versos 19 a 20. Vamos ler? Vamos lá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eis que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Que preciosa é essa palavra do Senhor. O que nós já vimos sobre esse verso? Nós já vimos o movimento do cristianismo. Ide, vão, saiam de onde vocês estão. Nós já vimos o propósito do cristianismo: alcançar pessoas que se transformam em discípulos de Jesus, em seguidores do Senhor Jesus. Nós vimos que o cristianismo não tem barreiras, ele é para todas as nações, é para todos os povos, para todas as etnias, para todos os grupos sociais. Agora o Senhor Jesus diz, complementando essa ideia, que nós devemos não apenas ir até as pessoas, mas nós devemos também batizá-las. E como vimos já pela manhã, infelizmente entrou na nossa cabeça a ideia de que o batismo é apenas um ato, é apenas uma experiência que se dá em um culto. Todo bom batista, e aqui vários irmãos nasceram em igrejas batistas, todo bom batista fala muito sobre o batismo. Os batistas foram reconhecidos na história como os batizadores. Eles herdaram isso de um outro grupo, chamado anabatistas. Os anabatistas batizavam até outros anabatistas, eles amavam batizar. Qualquer pessoa que chegasse numa comunidade anabatista era batizada, vindo ou não de outra comunidade anabatista. Isso gerou para nós que somos batistas uma tradição, e daí veio o nosso nome, o nome Batista. Mas o que o Senhor Jesus queria dizer quando nos mandou batizar? Será que ele pensou apenas em mergulharmos as pessoas num tanque ou num rio, ou ele pensava em alguma coisa além disso? A palavra batismo, ela é uma palavra de origem grega, ela foi transliterada, e daí nós falamos praticamente a mesma palavra na língua portuguesa. Batismo significa imersão, você sabe muito bem disso. Batismo significa que você vai mergulhar alguma coisa totalmente. O que nós mergulhamos no batismo? Apenas o nosso corpo?
Ou será que nós nos mergulhamos num sentido mais amplo, mais profundo? Será que o Senhor Jesus pensou apenas em uma celebração onde as pessoas se molhariam e então diriam somos cristãs? Ou Ele pensou em algo maior do que isso? Como nos mergulhando numa nova experiência, numa nova realidade, numa nova vida. No que será que o Senhor Jesus pensou? Eu ouso dizer que Ele pensou nas duas coisas. Ele pensou no ato, mas Ele também pensou na experiência. Ele pensou numa pessoa participando de um culto, quem sabe, ou ao ar livre, sendo batizada, mas Ele também pensou naquela pessoa totalmente mergulhada numa experiência de fé. Totalmente vivenciando o que há de mais bacana na vida cristã, que é se entregar totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Assim, hoje nós vamos falar sobre essas duas dinâmicas, e muito mais sobre a segunda. Não tanto sobre o ato, mas muito mais sobre a experiência. Quando acabou o culto da manhã, uma irmã me procurou ali na saída, porque de manhã eu dei uma receita de pepino aqui para quem estava. E ela falou, pastor, eu estava lá fora, eu não peguei esse negócio. Então, a receita de pepino de 200 anos antes de Cristo, relatada por Jerry Strong em um de seus livros, experiência de um médico chamado Nicander, eu vou repetir aqui rapidinho, pode pegar aí e anotar. Nicander, em 200 a.C., ele falou exatamente sobre essas duas dinâmicas, do ato e da experiência, através de uma receita de pepino. Não sei se você gosta de pepino em conserva. Eu, quando morava no Rio Grande do Sul, comia muito pepino em conserva, todo mundo fazia, as irmãs faziam, mas elas não tinham essa receita. Então, Nicander, em 200 a.C., ele explica que você primeiro pega o pepino, e aí você vai usar o verbo bapto, de onde veio o verbo batismo, baptizo, você vai imergir, vai bapto o pepino na água fervendo. Aí você vai tirar o pepino e você agora vai usar o outro verbo, baptizo, e vai colocar o pepino dentro da conserva de vinagre. E ele vai ficar lá na conserva. Entendeu? As duas dinâmicas. O batismo ato, você não fica dentro de um batistério a vida inteira, mas você fica dentro da experiência cristã a vida toda. E eu imagino que é isso que Jesus pensou para nós. Nos imergirmos, mergulharmos numa experiência abençoadora. Mas o fato, irmãos, é que alguns, eles só acham que o batismo é um mergulho. Eles só pensam nisso. Isso tem a ver com uma origem, com a nossa origem religiosa, principalmente herdada do catolicismo. Eu, certa vez, querendo saber um pouquinho sobre a minha família, sobre um dos meus sobrenomes, Ávila, eu fui estudar sobre a cidade de Ávila, de onde veio a minha família, e eu descobri que lá em Ávila teve um rei, ele se chamava Carlo Ávila, e Carlo teve a infelicidade de ver o seu primeiro filhinho nascer natimorto. Ele ficou tão apavorado que aquele bebezinho não herdasse a salvação prometida pela Igreja Católica através do batismo, que ele foi e chamou um padre secretamente. E ele disse, padre, eu vou pagar o que você quiser, mas você tem que batizar o meu filho. E então o padre disse, eu não posso fazer isso, porque o seu filho está morto. Ele disse, não, o que você quer? Você quer o norte da Espanha? Eu posso dar a você. Você quer a nossa cidade linda, envolvida em muros? Eu posso dar a você. Mas o meu filho precisa ser batizado. E dizem
as más línguas da história, que aquele homem batizou um bebezinho morto e recebeu uma grande herança em troca, segundo a história, o norte da Espanha. Veja como isso está impregnado em nós. Mas não tão impregnado em nós está o mergulho, o batismo na vida cristã. Há pessoas, e talvez você conheça algumas delas, que passaram por aquele batistério, mas estão longe dos caminhos de Deus. Conhece alguém assim? Alguém que foi batizado direitinho, como manda o figurino, mas ele nunca foi imerso numa experiência com Deus. Ele continuou a mesma pessoa que era antes do batismo. Ele não experimentou transformação alguma. O batismo para ele foi um ato, não foi uma experiência de fé transformadora. O Senhor Jesus diz: façam discípulos de todas as nações, batizando-os. Eles precisam ser integrados, eles precisam fazer parte agora de uma experiência nova, batizados não só na água, mas batizados na vida com Deus, na dinâmica do reino de Deus, na igreja de Jesus, na fé cristã. É esse o ideal de Jesus para nós. Um ato, mas também uma experiência. Pela manhã eu li um texto que tem tudo a ver com a gente, de Jim Elliff, Batismo e Fé. Eu conheço várias pessoas, escreveu ele, que foram imersos na água, mas nunca na vida cristã, nunca na igreja, nunca no reino de Deus. Foram imersas apenas no formalismo das águas, mas nunca na realidade espiritual maravilhosa de pertencer a Cristo, de viver por Ele e de servi-lo de todo o meu coração. Uma das profissões de fé mais engraçadas que eu já presenciei, é tragicômico, foi quando, entrevistando um irmão que seria batizado, eu falei: qual é o motivo mesmo pelo qual você quer ser batizado? Acho que ele tinha ficado meio irritado antes de vir para a igreja naquele dia. Ele disse: pastor, o motivo mesmo, que eu não aguento mais a minha mãe pegando no meu pé. Ele era um rapazinho de uns 15 anos. Ele falou aquilo com tanta honestidade. Eu falei: é por isso que eu quero ser batizado. É porque a minha mãe fica pegando no meu pé. Uma pessoa assim, possivelmente, ela só irá para a água, mas ela não irá para a vida. E o que eu quero que você entenda agora, numa seleção de textos que preparei, é que o batismo significa muito mais do que água. O batismo é vida com Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, como você vai ver comigo agora, lá em Mateus 10, o batismo significa um testemunho. Testemunho de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Abra sua Bíblia em Mateus 10, a partir do verso 32, e você pode imaginar a cena que o Senhor Jesus está falando sobre o final dos tempos, sobre aquele momento quando cada um de nós vai encarar o juiz, o Deus Todo-Poderoso de frente. E então, diz assim a palavra de Deus: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Seria bacana nós lermos o trecho todo, mas ele é muito longo. O Senhor Jesus está dizendo sobre o testemunho da vida. A vida com Deus. Vida com Deus que tem uma marca, realmente, a marca do batismo. Quando você é batizado, você está fazendo o que exatamente? Você está dando um testemunho. E não é, irmãos, um testemunho tímido. Não é um testemunho apenas formal.
O batismo marca um testemunho no mundo espiritual. Quando você publicamente está dizendo: olha pessoal, anjos, demônios, pessoas, todos que estão aqui, eu pertenço a Jesus. Mas isso é o bastante? Não é. Porque esse é um testemunho que não acontece apenas na água. Ele acontece na vida, no nosso comportamento. Batismo significa que nós estamos confessando Jesus. E o verbo confessar aqui, que apareceu no texto, ele é o grego homologel, que nós no português entendemos como homologar. O que é homologar alguma coisa? É você confirmar, é você dizer que é isso mesmo. Quando você entra nas águas do batismo, você está dizendo: eu tenho um testemunho a dar. E o testemunho é: eu sou de Cristo Jesus. Quando eu estiver diante do trono de Deus, Jesus dirá: Ele é meu. Ele não negou que é meu. Ele não se escondeu do testemunho. Ele publicamente disse: eu sou de Jesus. Mas agora pense comigo. A pessoa que passou por lá, mas que dentro de casa é um testemunho de não transformação. Porque você sabe que existe isso, não existe? A pessoa na igreja é um crente de verdade, irmãos, dá até gosto. Na igreja, a pessoa é uma pessoa consagrada a Deus. Ela canta, ela ora, ela louva. Que bênção. Em casa, parece que ela nunca ouviu falar em Jesus. Em casa, parece que ela nunca ouviu falar da graça de Deus. Então, o primeiro destaque dessa imersão espiritual é que nós constantemente estamos testemunhando o quê? Nós somos de Jesus. Nós somos de Jesus em casa, nós somos de Jesus na igreja, nós somos de Jesus quando vamos pagar nossas contas, nós somos de Jesus no nosso casamento, no nosso tratamento com os outros. Batismo é testemunho, é ato e é a imersão numa vida que testemunha ao mundo. Nós somos de Jesus Cristo. Nós somos verdadeiros livros abertos que falam de Jesus. As pessoas querem saber sobre Jesus, elas talvez não vão abrir a Bíblia, porque elas não têm costume de ler, mas elas vão olhar para nós, e elas vão ver aquela pessoa, ela experimentou de fato uma transformação em Jesus. Testemunho de fé. O que mais o batismo significa? Um alvo para nós que somos cristãos. É o que diz o texto agora. Você vai em Atos capítulo 2 comigo, e você vai perceber que o Senhor Jesus fez desse tema batismo o alvo nosso como igreja, chegar até as pessoas e trazê-las a uma realidade de fé. É um texto um pouquinho longo, mas eu gostaria que você lesse comigo. Atos 2, 41 a 47, acompanhe aí na sua Bíblia. É aquela narrativa do começo da igreja, lá em Atos 2. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações, na comunhão, no partir do pão, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e com singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Não é linda essa narrativa?
Porque ela mostra esses dois eventos. Ela mostra as pessoas sendo batizadas, um ato, mas ela mostra um outro batismo. A inserção daquelas pessoas na fé cristã. Ela mostra aquelas pessoas participando de uma realidade maior, que chamamos de Igreja de Jesus. E o destaque aqui é para esse verbo, essa palavra, agregaram-se, ou talvez na sua versão, acrescentaram-se. A palavra aqui, prostitemi, ela significa alguém que está fora do grupo, mas que a partir daquele momento se torna um com o grupo. É um verbo lindíssimo. Esse verbo era usado nas cerimônias de casamento, lá na época de Jesus. O oficiante religioso, o sacerdote, ele usava exatamente esse verbo, dizendo que aqueles dois, cada um deles vivia a sua própria vida, mas agora eles estavam se unindo. Eles agora caminhariam juntos. Eles agora seriam uma família. Eles agora teriam uma nova realidade singular. O batismo significa que nós passamos a nos pertencer. Nós passamos a viver juntos. Nós acrescentamos pessoas que são agora nossas e nós somos delas. Mas na prática não é bem assim que acontece, concorda comigo? Porque na prática nós queremos apenas o ato, mas nós não queremos ser um com o outro. Porque ser um com o outro não é moleza. Quem casou aqui, quem está enamorado, já deve ter percebido como é difícil conviver com o diferente, não é difícil? Mas não é só no casamento. Na empresa é difícil. Você honesto trabalhar com uma pessoa desonesta, não é horrível? É difícil. Você é uma pessoa ponderada, equilibrada emocionalmente, trabalhando do lado de uma pessoa doida. Eu tenho um aluno na faculdade que chegou um dia antes da aula, ele estava até com os cabelos assim, todos despenteados. Eu até perguntei se estava tudo bem. Ele falou, não está nada bem. Porque depois de 10 horas, trabalhando lado a lado com uma pessoa louca, você não fica bem. No intervalo, ele me contou o que aquele colega de trabalho fazia. Uma verdadeira loucura. Como é difícil a gente unir, agregar. Mas em Cristo Jesus isso acontece. É o motivo pelo qual nós somos imersos numa nova realidade cristã. A gente passa por ali e dá um sinal, um testemunho. E a partir daí o que acontece? Nós nos unimos a diferentes que têm uma semelhança apenas conosco. Às vezes apenas uma. Qual é a semelhança? É a mesma fé em Jesus. Tem pensamentos distintos, mas tem a mesma fé. E o que nos torna um não é o pensamento, mas é a fé, capaz sim de mudar os pensamentos e de nos afinar. Esse texto, portanto, ele mostra exatamente isso, a pessoa passando pela água, mas passando também pela comunhão, ela se integrando. Batismo, portanto, é a inclusão dos que foram alcançados por Cristo. Inclusão. E inclusão é um tema que a gente tem ouvido muito, na sociedade em geral. Uma sociedade inclusiva, uma sociedade que aceita todos, uma sociedade que quebra barreiras para aceitar todos. A sociedade é inclusiva, mas não é tanto como o reino de Deus, irmãos. Porque em Cristo Jesus, nós somos os mais inclusivos do mundo. Nós aceitamos a pessoa não pelo que ela fez ou deixou de fazer, mas sim pelo que Jesus fez por ela. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que ninguém aqui é melhor do que ninguém?
Ninguém aqui é mais importante, ninguém aqui tem mais mérito, ninguém aqui é VIP star entre os demais, porque o que vale para nós é o que Jesus fez. E o que Ele fez? Ele morreu por nós, Ele deu a vida por nós, Ele nos convida, venham a mim, todos vocês, está cansado, sobrecarregado, venha. O Evangelho de Jesus é inclusivo. Ele chama e quando nós somos incluídos, a gente vai sendo transformado, vai sendo mudado, porque estamos imersos numa realidade maravilhosa, a realidade da Igreja de Jesus. Terceiro tema ainda relacionado ao batismo, o que ele significa? Significa que a pessoa pertence a alguém. A quem? A Jesus. E participa de uma realidade espiritual transformadora. Eu já perdi as contas de quantas vezes fui roubado da minha aliança. Graças a Deus, nos últimos tempos, anos, ninguém me roubou. Mas teve uma época lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Guarulhos, que toda hora os bandidos roubavam a minha aliança. E a aliança que eu mais, fiquei triste de ter sido roubada, foi aquela que eu recebi de presente no meu casamento, que foi uma aliança da minha família. E o bandidão levou aquela aliança. Fiquei tão chateado. E exatamente naqueles dias, eu fui pregar em outro estado, em uma outra igreja, eu era bem jovenzinho, tinha acabado de casar, e fui sem aliança, não deu tempo para comprar outra aliança. Cheguei lá, não sei como a pessoa bate o olho numa mão sem aliança, já faz a conclusão, é solteiro. O pastor que me convidou não me conhecia muito bem, e eu tive que tomar cuidado com os comentários que ele começou a fazer. Ele quase disse publicamente que eu tinha ido lá para buscar casório, foi uma coisa terrível. E aí eu percebi que ficar sem aliança é um perigo. Por quê? Porque ela simboliza alguma coisa, concorda comigo? Ela simboliza como uma camisa de um time simboliza. Você coloca uma camisa de um time e as pessoas pensam que você é daquele time. São símbolos. E o batismo, como nós vamos ler agora em Romanos 6, ele é um grande símbolo, ele é muito importante, porque ele simboliza que você é casado com Jesus. Saiba disso. Você é casado com Jesus. Tem uma experiência com Ele, é ligado a Ele. Veja o que diz o texto. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. A minha vida espiritual é comprometida com Jesus. É esse o recado do batismo. Do batismo ato, do batismo experiência. Eu não estou à venda na minha fé. Eu ainda não estou indeciso. Eu já me decidi. Eu sou de Jesus. É isso o que significa o batismo. Significa que você publicamente disse, eu tomei a minha decisão. Eu vivo para Jesus. Eu já faço parte de uma realidade maravilhosa, que ela é descrita em Romanos como sendo uma morte para o mundo, mas uma nova vida com Jesus. Isso não é maravilhoso? Não é maravilhoso você testemunhar disso? Você falar assim, olha, no passado eu não era de Jesus, mas eu agora sou. A minha vida, eu é que decidia, eu é que fazia o que eu queria, eu era dominado pelo pecado, mas eu não sou mais. Eu sou de Jesus.
Eu publicamente testemunhei que sou. E eu passei a fazer parte de uma realidade maravilhosa, que é a vida com Deus. É a comunidade de fé. Ela extrapola essa igreja local. Ela está distribuída nesse mundo. Você atravessa fronteiras e você encontrará pessoas com a mesma experiência. Somos de Jesus. Que bênção que é isso. Mas no texto há um detalhe que você precisa até marcar na sua Bíblia. Lá no finalzinho da narrativa. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Nós fomos batizados. Nós fazemos parte de uma realidade que é descrita no texto de novidade de vida. É isso que acontece quando os dois batismos são uma realidade. Um ato, uma experiência contínua. Eu vivo em novidade de vida. E isso é tão bom. Na Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase, a ideia de novidade de vida, ela é descrita como a roupa nova. Eu não sei se você gosta de comprar roupa nova. Para as mulheres nem vou perguntar. Não sei se os homens gostam. As mulheres é óbvio que elas gostam. Uma roupa nova às vezes dá um up na gente, não dá? Está meio desanimado, assim. Aí você abre o seu guarda-roupa, escolhe uma roupa ali que você não usa muito, que você ganhou. Aí você veste, você se sente até um cara assim, mais bacana. É uma roupa, hein? É uma roupa, é uma coisa externa. Mas você coloca aquilo, te dá um entusiasmo. Quando eu fui pedir a Nive em namoro, eu coloquei uma roupa que ela nunca tinha visto. Eu pensei que aquilo ia me dar um ânimo assim novo, eu estava muito nervoso. E talvez você tenha feito isso também. Era um momento especial. Você foi para aquela entrevista de trabalho, você fez até a barba bonitão, colocou uma roupa nova, limpinha, combinando. Por quê? É um momento especial. E é essa exatamente a ideia. Não é mais um momento. É uma vida toda especial, todinha. É como se aquela roupa nova, ela fosse nova a cada dia. Desde o momento em que você publicamente confessou, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, e daqui para frente, eu apenas serei de Jesus. Eu sou de Jesus mesmo. Eu estou imerso nessa realidade abençoadora, a vida cristã, a novidade de vida em Cristo Jesus. Há um comentarista desse texto, chamado Gundry. Ele faz um comentário interessante sobre novidade de vida ainda, porque ele pega essa expressão, assim andemos nós também em novidade de vida, e ele vai explicar que essa vida nova, ela é como um novo amanhecer. Você nunca sabe como vai ser o dia seguinte, não é verdade? Você pega o seu aplicativo do tempo no celular, e lá diz que vai fazer 19 graus e vai chover. E você já se programa para os 19 graus e chuva. Você sai de casa e percebe que durante a noite deve ter acontecido algum fenômeno, porque primeiro não choveu, e segundo não fez 19 graus, fez 11 graus. E você passou frio, porque cada manhã é surpreendente. É surpreendente no tempo, é surpreendente no trânsito. Você gasta 30 minutos todos os dias, mas naquele dia você gasta 1 hora.
e chega atrasado no seu compromisso. Mas além de ser o tempo e além de ser o trânsito, é uma novidade no que vai acontecer naquele dia. Você não sabe se é o dia quando um assaltante vai te pegar na esquina. Você não sabe se é o dia quando o seu patrão vai achar que você não é mais necessário na empresa. Então, cada dia é uma novidade. E Gundry diz que a ideia do texto é exatamente essa: dias novos, dias que precisam dessa imersão nossa na fé, porque cada dia exigirá de nós a presença de Deus e a vivência espiritual de alguém que não só passou pela água, mas que foi imerso espiritualmente na nova vida com Deus. Te pergunto, primeiro, você já passou por aquela experiência ali da água? Já. Que bênção. Você começou bem. Você já deu um testemunho. Mas a segunda pergunta é: você está imerso na realidade da vida espiritual, da vida com Deus? Você pertence a quem exatamente? Você é de Jesus? Se Jesus Cristo, agora, lá diante do trono de Deus, fosse falar alguma coisa sobre você, o que ele diria? Ele diria: eu testemunho a favor dele, porque ele não me negou, ele viveu para mim, ele era meu filho, o sangue que eu derramei na cruz por ele não foi em vão, ele de fato creu em mim e foi transformado. O que Jesus diria sobre mim e sobre você? Se você foi batizado as 2 vezes, as 2, então o seu testemunho vai ser aquele que nós lemos lá no começo. Ele é meu, ele me pertence, ele foi transformado. Mas se não é o seu caso, eu gostaria que você pensasse agora sobre isso. Você já tomou uma decisão dizendo: eu sou do Senhor Jesus? Você já tomou essa decisão? Você tem coragem de publicamente dizer: eu sou de Jesus? O ato. Mas você tem experimentado a imersão na vida com Deus? Você tem crescido na fé? Jesus Cristo tem dirigido sua vida? O seu testemunho de comportamento é o testemunho de alguém que realmente foi batizado no segundo sentido da palavra, que pertence totalmente ao Senhor Jesus? A quem você pertence? Eu gostaria que você pensasse nisso agora. E para te ajudar, eu vou encerrar aqui com uma história e você vai chegar à seguinte conclusão: a pessoa pertencia ou não pertencia. Eu conheci um caso, você vê muitos desses da televisão, um caso de troca de bebês. Eu fui mediador numa situação bem difícil em que 2 famílias, já há mais de 10 anos, viviam com filhos trocados. Um momento muito difícil, quando eles tomaram a decisão entre si de destrocarem os filhos. Muito difícil. Mas tomaram isso e hoje, isso tem mais de 20 anos, enfim. Mas na época era uma coisa até inédita. E eu me lembro que aquele menino, chamado Rafael, que havia sido criado por outros pais, ele olhou para os seus pais genuínos, biológicos, e disse: não vai dar, não vai dar. Porque eu não conheço vocês. Eu fui criado por eles. Ainda que eu tenha sido gerado na tua barriga, mas eu fui criado por eles. O outro, também um menino,
Marcos, ele era um pouquinho mais entusiasmado, ele falou, não, eu vou tentar. Mas o Rafael disse, eu nem quero tentar. Eu não vou tentar. Eu não quero. E ali no momento assim da disputa emocional, a mãe do Rafael disse a frase mais singela que uma mamãe poderia dizer. Ela falou, Rafael, eu te amo tanto, mas tanto, que eu só vou te fazer um pedido. Você me dê a chance de eu te amar como sendo meu filho. Só me dê a chance. Você quer me dar quanto tempo? 1 mês? 2 meses? Pense, mas me dê uma chance de eu te amar. A chance de eu mostrar para você que é possível a gente concretizar esse momento. E o Rafael, muito assim, desorientado, ele falou, tá bom, eu vou te dar 1 semana. Foi o que ele falou. Menino esperto. 1 semana é pouco tempo. 1 semana é você praticamente não conseguir nem conhecer o outro. Mas acredite, no 4º dia, isso foi um domingo, segunda, terça, quarta, quinta-feira, eu recebo um telefonema. E o Rafael dizendo, pastor, ela é minha mãe mesmo. Eu estou sentindo isso. Olha, eu tenho muito amor pelos meus outros papais, que vão ser meus papais a vida inteira também. Mas eu já decidi, é minha mãe, é meu pai. E eu fiquei imaginando que se cada um de nós conseguir dar a Deus a oportunidade de ser amado por Ele, irmãos, nada vai nos tirar dessa imersão na fé maravilhosa, nada. Nem a maior tentação, nem a maior luta, nem a maior crise, porque o amor de Deus, Ele nos dá assim um sentimento de pertencimento tão grande, que você talvez tenha vivido longe de Deus 30, 40, 50 anos, mas se você começar agora, vai ser como se você tivesse nascido já nos braços do Papai do Senhor, porque o amor de Deus nos constrange, Ele nos transforma, e é isso que eu gostaria que você considerasse agora. Se você puder, feche os seus olhos por um instante. Com seus olhos fechados, eu quero que você pergunte a si mesmo, eu faço parte disso, eu me entreguei ao Senhor, eu sou dele. Talvez, meu querido, você nunca tenha experimentado na sua vida o amor de Deus. Para você ainda é um enigma essa questão de vida cristã, de ser de Jesus, de entregar-se ao Senhor. Você tem medo até de dar o primeiro passo, que é o ato do batismo, porque você acha que não vai dar, você não consegue. Mas eu quero te desafiar hoje em nome de Jesus. Comece. Pelo menos um passo de fé. Passo dizendo, eu quero experimentar essa vida nova. Eu quero experimentar essa experiência, não é só um banho. Eu quero ser de Jesus. Pense nisso agora em oração. E se você por um acaso já passou pelo batismo da água, mas por algum motivo você saiu da comunhão com Deus, que tal você voltar em nome de Jesus? Deus ama tanto você, tanto. Eu não sei o que você fez, eu não sei se você se decepcionou com alguma coisa. Com Deus não foi, eu tenho certeza. Ele ama você, muito, muito, muito. E se você por algum acaso ainda não teve a coragem nem do primeiro ato, você acha que isso não é importante, irmão, isso está na Bíblia. Se você não fizer isso, podendo fazer,
você não está confessando Jesus e você precisa fazer isso. Então ore, e Deus agora vai dirigir você, porque você vai dar uma resposta em oração a Deus. Ou você vai dizer hoje, eu quero experimentar essa imersão na vida espiritual, eu quero ser de Jesus. Eu quero voltar se eu estou longe. Eu quero de uma vez por todas, publicamente, abraçar a fé em Jesus. Pense, você vai dar uma resposta ao Senhor e nós vamos orar pela sua resposta. Vá pensando qual é a sua resposta. Ore